Depois de 12 longos anos, finalmente Premonição 6 foi lançado. Pra quem não tá ligado, Premonição é basicamente a minha franquia de terror favorita. Eu gosto muito de Chuck, Jason, Freddy Krueger, mas Premonição em si tem uma mitologia tão riquíssima que me cativou muito, tá ligado? E eu achei pertinente eu fazer um vídeo resumindo toda a franquia em um vídeo só. Eu quero futuramente postar vídeos individuais sobre cada filme, mas por enquanto vou fazer um resumão pra vocês aqui. E esse filme, ele não precisa necessariamente de um resumo, porque ele não tem conexão com os outros filmes diretamente na história, menos o 2. O 2 é continuação diretamente do 1. Só que eu acho que é bem importante você estar ciente do que Premonição é. Como funciona, como é que funciona a morte, como é que funciona as premonições em si. Eu quero explicar pra vocês a mitologia de Premonição inteira aqui. É claro, depois da vinheta. Bom dia, me chame de Rogo e nesse vídeo eu vou falar sobre a saga Premonição inteira. Cara, eu tô empolgado por esse filme por dois motivos. Porque ele restaura essa saga, né, inteira, e porque falaram que vai ter cenas que são melhores do que Premonição 3. E Premonição 3 pra mim é o melhor filme dessa franquia inteira. Então eu tô muito empolgado, então eu tenho que falar sobre esse filme aqui. Pra começar, como é que funciona a premonição em si? Um indivíduo tem uma visão de um acidente que vai acontecer com ele e um grupo que ele tá próximo. E ao ter essa visão, ele volta dela e ele começa a ficar louco, ele começa a surtar. Ele começa a enxergar sinais da premonição, coisas que ele via na premonição acontecendo na vida real. E a partir disso, ele surta e tenta sair daquele lugar o mais rápido possível. Esse vai explodir! E nesse sair o mais rápido possível, ele acaba atraindo mais gente junto com ele. Alguns por briga, outros porque estavam acreditando nele realmente. Só que aí é que tá o fio da meada. Ao fugir do acidente principal, a morte não deixa barato. Ela vai atrás de um por um, na ordem que deveriam morrer na visão, né? E todos os filmes são assim. O segundo filme é um acidente de carro, que a protagonista Kimberly... E a protagonista Kimberly tem uma visão de que vai ter um acidente de carro, porém aqui é diferente. Em vez da morte matar na ordem que deveriam morrer na premonição, ela faz o contrário, ela manda o reverso. Ó o reverso. Tá demais. Ela bate aqui, ó, joga de ladinho também. Ela mata o último que morreu primeiro, depois mata o penúltimo e assim vai. E o terceiro filme que tem uma história completamente separada do segundo e do primeiro. A visão que a protagonista tem, o acidente se passa numa montanha-russa, num parque de diversões. E o filme nos faz acompanhar a protagonista, Wendy, que tem a visão de que a montanha-russa vai descarrilar. E nesse filme aqui tem uma mecânica diferente. A Wendy, ela tira fotos durante o parque de diversões, do pessoal, tirando foto do pessoal. E ela meio que identifica que as fotos revelam como a pessoa vai morrer na vida real, depois da premonição. Então ela vê uma foto com uma iluminação muito forte, e ela deduz que ele vai morrer por uma explosão. Eu acho que trouxe uma nova cara pra franquia e trouxe uma repaginada nesse negócio, pra não ficar repetitivo, né? Só visão da premonição, visão de morte, depois morre, depois visão de novo, depois morre. Deu uma nova cara pra franquia. Premonição 4 se passa num autódromo, o acidente, e é o pior filme da franquia. É o pior. É literalmente o pior. Mas eu não quero falar muito nesse vídeo aqui, eu quero falar num vídeo futuro. Porque é bem mal feito, o diretor de Premonição 4 é o mesmo que fez Premonição 2. E os dois filmes são os mais fracos da franquia, o 4 sendo o pior de todos. E o quinto e último filme até então, o protagonista Sam tem uma visão de que a ponte que eles vão passar vai cair. Só que tem um diferencial aqui também. Nessa premonição, ele consegue salvar uma pessoa. Dentro da premonição, ele salva a ex-namorada dele. E o que na vida real, ela não tá inclusa na lista da morte, diferente do resto do pessoal. E aqui temos uma nova mecânica apresentada pelo personagem William Bloodworth, que ele nos fala que se você matar uma pessoa, você rouba o tempo de vida que essa pessoa tinha na Terra. E falando em William Bloodworth, ele é um personagem muito importante aqui nessa franquia, porque ele aparece em todos os filmes, menos no 4. E ele é esse cara misterioso que ele aparece em momentos que alguém morre, ou depois que alguém morre, geralmente no funeral, ou no necrotério. E ele é o cara que sabe bastante sobre morte. E esse conhecimento que ele tem sobre morte é algo que criou várias teorias dos fãs da comunidade, né? Porque muitos se falam que ele é a morte, que ele quer explicar um pouco sobre como é que funciona a morte. Então ele sabe como é que a morte funciona, então ele deve ser a morte. Que eu acho que não faz muito sentido porque a morte tá querendo terminar o serviço que ela não conseguiu terminar por causa da premonição. Então não é muito conectivo essa teoria aí. Mas ele é muito importante e ele também vai aparecer no sexto filme, apesar de que o ator morreu na vida real. Mas ele conseguiu gravar as cenas do sexto filme aqui. E voltando a falar sobre a morte ela é uma figura misteriosa e ela atua da seguinte forma. Ela não é um personagem, mas ela funciona como um, porque ela tá presente no ambiente, ela mexe com o cenário. Ela faz com que o cenário induza a pessoa a sofrer um acidente. E um grande mistério da franquia inteira é como é que a premonição acontece. Qual tipo de entidade faz a premonição acontecer? Porque não faz sentido ser a morte, porque a morte não quer que ninguém viva, né? Ela quer cumprir o serviço dela, quer matar as pessoas. Então, algumas pessoas tentam explicar como é que essa pessoa tem a premonição e os sinais também, que é uma coisa muito importante na franquia. Inclusive, eles usam muito números, músicas.
pra explicar esses sinais, pra meio que fazer o protagonista dar uma ligada. Inclusive é uma coisa que é uma marca registrada da franquia. E não tem muito mais o que falar sobre Premonição, a saga inteira. Se você quiser ver mais coisas, vai ver os próximos vídeos que eu vou lançar sobre Premonição, que eu vou falar mais aprofundadamente sobre os filmes em particular. Mas o que esperar de Premonição 6? Olha, uma coisa que eu posso garantir pra vocês que vai ter no filme são mortes muito bem elaboradas, muito bem planejadas, um adendo pra morte na ressonância magnética, que estão descrevendo que é a morte mais traumatizante da franquia. Inclusive essa franquia é muito presente na parte de traumatizar as pessoas, que graças à Premonição eu não ando de avião, eu não vou na montanha-russa, e eu não me bronzeio, e agora eu não vou mais ir no ressonância magnética. E vai ter muito, mas muito sangue. E esse vídeo aqui é só o começo dessa saga que eu vou criar no meu canal, falando de todos os filmes, do primeiro ao sexto. Me aguarde que futuramente vai sair vários episódios sobre a saga Premonição. Acompanhe tudo isso nessa playlist aqui, nela vai ter todos os vídeos. Mas enfim, é só esse vídeo, até a próxima, tchau.